Olha só, vamos imaginar uma coisa. Largar tudo de uma hora para outra. O trabalho, a segurança, a família, tudo por um convite feito por um completo estranho, ali na beira do mar. Parece radical, não é? Pois é exatamente essa cena que a gente vai explorar hoje, nessa passagem de Mateus capítulo 4. É uma história bem curta, mas que mostra o poder de um chamado e a força de uma resposta. Vamos entender o que aconteceu ali? E tudo começa com essa promessa, que é no mínimo ousada. Eu os farei pescadores de gente. Vamos pensar um pouco. Para homens que a vida inteira só conheceram a pesca de peixes, essa frase devia soar muito estranha. Mas, ao mesmo tempo, fascinante. É um convite que não dá muitos detalhes, só oferece uma identidade totalmente nova. E essa promessa que dá o pontapé inicial em toda a história. E para a gente entender o peso desse convite, o cenário fundamental. Isso não acontece num templo, num palácio, nada disso. Acontece num lugar de trabalho pesado, de rotina, à beira do mar da Galileia. Era basicamente o escritório a céu aberto daqueles homens. E é nesse cenário do dia a dia que a ação começa. Jesus aparece simplesmente andando por ali e os seus olhos encontram dois irmãos, Simão, que a gente conhece como Pedro, e André. Eles estavam no meio do trabalho, na labuta. Estavam lançando as redes, um gesto que eles já deviam ter repetido milhares de vezes. Era um dia como qualquer outro, até que deixou de ser. E aqui tem um ponto crucial, sabe? Eles não eram pescadores de fim de semana. A pesca era o ganha-pão, era o que botava comida na mesa da família, o ofício que provavelmente passou de geração em geração. As mãos calejadas, o cheiro de peixe, tudo isso era parte de quem eles eram. Então, abandonar as redes não era só mudar de carreira, era, de certa forma, abandonar uma identidade. Bom, um chamado tão radical assim pedia uma resposta à altura. E é justamente a velocidade e o jeito dessa resposta que viram o ponto central da história. Não teve negociação, não teve deixa eu pensar um pouco. A reação foi imediata. A palavra-chave aqui é essa: imediatamente. O texto faz questão de deixar isso bem claro. Sem um pingo de hesitação, eles largam as redes ali mesmo no meio do serviço e simplesmente começam a seguir aquele homem. A gente fica se perguntando, né? O que será que tinha na voz ou na presença de Jesus para provocar uma decisão assim tão instantânea que mudaria a vida deles para sempre? A narrativa não explica, ela só mostra o impacto. E que impacto! E para a gente não achar que foi um caso isolado, um momento único, a cena se repete. Um pouco mais à frente, ali na praia, Jesus encontra outros dois irmãos, Tiago e João. Eles estavam com o pai, consertando as redes. E aí, ouviam o mesmo convite. A pergunta que fica no ar é: será que a reação vai ser a mesma? Esse quadro aqui mostra o padrão de um jeito bem claro. A resposta é a mesma, sim, mas com um detalhe que é ainda mais radical. Tiago e João não deixam só as ferramentas de trabalho para trás. Eles deixam o barco e o pai. Na cultura daquela época, isso era uma quebra gigantesca com a estrutura familiar, com o dever de um filho. A mensagem é muito forte. O chamado de Jesus vem para reordenar todas as prioridades. Ok, diante dessa história toda, a pergunta que surge naturalmente é: o que tudo isso significa para a gente? Vamos então para a primeira grande lição que a gente pode tirar desse encontro. Seguir a Jesus, como a gente está vendo, não é algo trivial. Existe um preço. O preço de seguir é a renúncia. As redes, o barco, eles são símbolos de tudo aquilo que nos dá segurança e identidade. Deixar isso para trás representa uma entrega total. Em outros momentos, o próprio Jesus descreveria isso como carregar a sua cruz ou negar a si mesmo. Ou seja, não é só um item a mais na vida antiga. É o começo de uma vida completamente nova, com um novo centro de tudo. Mas aí é que está o paradoxo. Apesar de custar tudo, o chamado é descrito como gracioso. Isso quer dizer que a atração não está no que se vai ganhar materialmente, mas na própria pessoa que chama. A graça do convite é tão grande que supera o peso da renúncia. Tinha algo em Jesus que era tão atraente que aquela lógica normal de custo-benefício foi deixada de lado. Eles não foram forçados, eles foram cativados. Mas eles não largaram tudo para ficar vagando por aí sem rumo. E essa é a nossa segunda lição. O chamado não era para o vazio, era para uma nova missão. O ato de seguir é só o ponto de partida para um novo propósito. O ponto central aqui é que ser um seguidor é algo ativo. Não se trata de uma jornada passiva só para dentro, mas de receber uma comissão, uma tarefa.
No momento em que eles respondem sim ao chamado, eles recebem uma nova descrição de cargo, uma missão que vai dar sentido a toda aquela renúncia. E essa missão é descrita com uma metáfora que é simplesmente genial: pescadores de gente. Jesus não anula quem eles eram, ele dá um novo significado. Toda a paciência, a persistência, a coragem que eles usavam para pescar peixes seriam agora usadas para uma nova pesca, alcançar pessoas e convidá-las para a mesma mensagem que transformou a vida deles. Então vamos juntar todas as peças agora. O que essa história tão curta, que aconteceu ali na beira do mar, nos ensina sobre chamado, sobre resposta e sobre propósito. No fim das contas, esta é uma história de transformação total. Homens comuns, definidos pelo seu trabalho duro, encontram alguém que lhes oferece uma identidade e um propósito totalmente novos. Essa mudança de pescadores de peixes para pescadores de gente resume perfeitamente essa reorientação radical da vida inteira. E a força dessa história atravessa os séculos e nos deixa com uma pergunta. A imagem de deixar as redes é muito poderosa. Hoje em dia, quais seriam as nossas redes? O que representa a nossa segurança, a nossa rotina ou a nossa identidade que talvez precise ser deixada para trás em nome de um propósito maior? A resposta não é simples e é com essa reflexão que a gente termina. Obrigado por acompanhar esta análise.